Por que eu não posso, por exemplo, abrir uma fábrica e produzir um iPhone aqui no Brasil? Por que eu não posso fazer isso? O Brasil, vamos lá, vamos montar o iPhone aqui do Brasil. Por que isso não acontece? Porque não é uma coisa tão simples assim de ser feito, tá? Se produzir um iPhone hoje, precisa todo um conglomerado de fábricas, né? Não uma só fábrica, você abrir centenas de fábricas, tá? Para abastecer a montagem desse celular. Isso é a primeira problemática. Isso é caro, obviamente, é caro, né? Segundo ponto, se for só isso, até que, né, com planejamento, recursos, você conseguiria fazer. Também tem a questão do desenvolvimento tecnológico, o Brasil não tem. Até porque o Brasil não investe em tecnologia no Brasil. O Brasil não investe, tá? Aliás, ano após ano, corta investimento em universidades públicas, tá? Então, quer dizer, o Brasil não investe em tecnologia no Brasil. O Brasil não investe, né? E empresas privadas nunca vão investir para que o Brasil se desenvolva tecnologicamente. Esse investimento tem que vir parte do governo, e o governo não faz isso, né? Segundo, as questões do chip, né? O chip tão avançado quanto, né? Ainda que algumas fabricantes chinesas, por exemplo, consigam ter bateria, tela melhor, o chip ainda não é tão avançado quanto no iPhone, por exemplo. Tá? Eles tentam desenvolver, mas não tem o nível de excelência, por exemplo, que um chip da iPhone tem, né? Então, e não é simplesmente chegar e copiar, né? Se fosse uma receita de bolo, seria fácil, né? Ia lá, copiava a receita de bolo. Não é tão simples assim. Precisa de todo um desenvolvimento. E também tem as patentes. Aí a gente já entra em outras áreas. Os americanos, eles detêm, que são os donos ali que produzem o iPhone, eles detêm os direitos de chips, toda a patente, toda a questão de tecnologia, né? Os americanos, eles detêm. Então, ainda que os chineses até que produzem parte, né? Acho que é a Foxconn, que produz parte do chip, eles produzem lá o iPhone, mas o chip, toda a questão tecnológica é de domínio americano, né? E então todo ganho vai ser americano. Então, nem a China, que tem investido sim em educação, isso é louvável até, né? Tem investido em educação, tem investido em desenvolvimento tecnológico, não consegue alcançar que é uma coisa incrível, né? Com tanto investimento astronômico que a China faz, não consegue alcançar ainda o nível de excelência de um processador, por exemplo, de um iPhone, né? E para você ver, então você vê a China investindo pesado. Quando a gente fala investimento, é investimento na casa de bilhões de dólares, tá? Não estamos falando da casa de milhões de reais, é bilhões de dólares, né? Formando massivamente profissionais especialistas na área, tem essa dificuldade com uma coisa natural hoje no mundo de um capitalismo tão competitivo que nós temos hoje. Então não é uma coisa tão simples chegar e fazer, né? Você tem que ter todo um projeto a longo prazo, isso já complica aqui no questão do Brasil, principalmente numa questão eleitoreira, né? Investimento a longo prazo, investimento na educação, formação de profissionais capacitados e desenvolver algo novo que é difícil, tá? No mundo que você tem aí, a gente está falando mais propriamente da questão do iPhone, né, que é para gerar todo esse debate, no mundo que você tem patente de tantas coisas, você tem que desenvolver algo bem novo, né, para você conseguir patentear no seu nome, né, a não ser que você queira aí pagar royalties relacionado a alguma empresa aí, né, o que né, não compensa do ponto de vista financeiro, ok? Então chega aí, se gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais.